Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! E aí? Pegou a referência? Então, o homem chegou. Pedro Raul, a camisa do Vasco, número 9, já tem dono para o ano de 2023. Hoje, a nossa resenha por aqui será sobre essa formação do plantel do Vasco para o próximo ano. Quantos jogadores o Vasco ainda vai precisar para encorpar esse elenco? Obviamente, muitos. Mas antes da gente começar propriamente dito aqui, vou pedir um favor para você. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, ontem o Vasco anunciou aí nas suas redes sociais a chegada do Pedro Raul para ser aí o camisa 9 do Vasco no ano de 2023. E olha que fazia um bom tempo que o Vasco não anunciava um jogador com um destaque na Série A do Campeonato Brasileiro, que é a primeira prateleira do nosso futebol. Esse ano mesmo, o Vasco, quando foi às compras para trazer jogadores para o ataque, conseguiu o Bruno Tubarão, que era um jogador que estava encostado na sua equipe de origem, conseguiu o artilheiro do Campeonato Catarinense e vice-artilheiro, um jogador do Marcílio Dias, com todo o respeito ao Marcílio Dias, e também trouxe aí o atacante artilheiro do Campeonato Gaúcho, mas que jogava pelo Ipiranga de Erechim e tinha apenas 5 gols marcados aí no Campeonato Gaúcho. Então, obviamente, o Vasco conseguiu dar um salto no nível das contratações e o Pedro Raul é a primeira peça que chega aí para encorpar essa nova fase do Vasco. Trazer alguns detalhes aqui do Pedro Raul, um jogador que esse ano jogando pelo Goiás fez 19 gols na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo que 18 deles dando apenas um toque na bola. Um jogador que, como diz a expressão do Tite, um jogador terminal, um jogador que está lá na frente basicamente para empurrar a bola para dentro do gol. Só que tem uma boa mobilidade para um atleta de 1,93 m. Inclusive, a gente vai passar alguns lances aí para você, pode conferir agora. Por exemplo, um jogador que sabe praticar aí o desmarque, sempre, na maioria das vezes, busca o segundo pau, entrando sozinho aí para fazer a conclusão. Um jogador bom no jogo aéreo também, obviamente, fisicamente, com 1,93 m, fica bom para ele esse jogo aéreo. Só que é um jogador que com a perna esquerda também sabe finalizar. Prova disso é esse golaço que ele faz contra a equipe do Santos na Vila Belmiro esse ano por cobertura. Se você não tem aí a capacidade de finalizar com a sua perna que não é dominante, você não consegue fazer um golaço desse. Então o Pedro Raul, que jogava num esquema reativo, o Jair Ventura, como todos sabem, é um treinador que basicamente aí monta suas equipes para jogar no contra-ataque. Eu acredito que com o Barbieri, o Pedro Raul vai ser muito servido lá na frente. Lembrando que o Barbieri tem como um dos seus modelos de jogo algo que ele gosta que vários jogadores pisem na área do adversário. A gente pode ver vários vídeos na época que ele é treinador do Red Bull Bragantino, com 5 jogadores pisando na área, o que acaba facilitando para um jogador de finalização igual o Pedro Raul. Agora, torcedor, vem o mais importante. Eu coloquei no título desse Faísca Tá On de hoje a questão que faltam 8 jogadores para o Vasco ser protagonista. 2, eu acho que o torcedor está fechado comigo, o André e o Pedro Raul são titulares absolutos para o ano que vem. Eu, particularmente, gosto muito do Marlon Gomes. Eu acho que o Marlon Gomes, um jogador de seleção brasileira, inclusive está convocado para a disputa do Sul-Americano em janeiro do próximo ano, é um jogador que pode ter um salto muito grande de qualidade ainda. Um jogador competitivo. Hoje, muita gente utiliza o termo de todo campista. Ele é um jogador que marca, um jogador que ataca, um jogador bom no 1 contra 1, de bom passe, consegue competir em várias posições, em vários locais do campo. Gosto muito do Marlon Gomes. Talvez muita gente ache que não possa ser titular, eu acredito que ele pode ser titular. E agora, torcedor, vem a questão da como montar esse protagonismo. Só que, antes do Vasco ser protagonista, o Vasco tem que voltar a competir. E daí, quando eu coloco no título aí que faltam 8, talvez para o Vasco voltar a competir com mais 5 contratações do padrão do Pedro Raul, com os jogadores que a gente já tem em casa hoje, o Vasco já consegue dar um salto. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na dupla de zaga.
Se o Vasco conseguir um zagueiro destro, rápido, quem sabe o Anderson Conceição, até o mês de abril, quando o Paulo Brax prometeu na sua coletiva, o Vasco vai atrás de outros zagueiros também, mas ele não possa desempenhar até o mês de abril, esperando que essa equipe do Vasco consiga dar essa liga que o torcedor imagina. Então, eu vejo que a gente vai precisar ter paciência. Pô, Faísca, tu vem todo sábado aqui pedir paciência? Essa semana eu gravei um AVCast e deixei claro, a angústia do torcedor é a minha angústia. Eu também fico muito angustiado. Só que o processo para o Vasco voltar ao protagonismo vai passar primeiro para o Vasco voltar a competir, para depois o Vasco conseguir ser um protagonista no futebol brasileiro. E isso passa pelas contratações. O Vasco, que era acostumado a anunciar pacotão de jogadores com qualidade duvidosa, agora demorou, mas trouxe um jogador que eu tenho certeza que é da primeira prateleira do futebol brasileiro. Então, se a gente conseguir aí mais 5 jogadores até janeiro com a qualidade do Pedro Raul, e daqui a pouco o Vasco aí que tem a possibilidade do Patrick De Luca ser jogador também, mais uns 4, 5 jogadores igual o Patrick De Luca, que a gente pode testar nesse Carioca, fazer uma... Eu não gosto muito dessa palavra, mas fazer um laboratório, e daí sim, quando chegar em abril, lá na Série A, o Vasco poder ir ao mercado mais uma vez e trazer aí mais 4, 5 jogadores de uma prateleira acima. Então, para mim está bem claro, se o Vasco quer voltar a ser um protagonista, alguém que possa jogar no futebol brasileiro de igual para igual, hoje no nosso elenco nós temos aí 3 jogadores que eu dou ok, 2, como eu já falei aqui, a torcida está comigo, mas o Marlon também acho que pode ser, e vai precisar ir no mercado buscar aí vários jogadores. Agora, eu prefiro que o Vasco consiga jogadores da prateleira do Pedro Raul, para o Vasco voltar a competir, e eu não tenho dúvida que com jogadores com as características do Pedro Raul, características que eu digo com a qualidade que ele pode apresentar, nós temos alguns jogadores no elenco que vão dar um salto de qualidade. O Figueiredo, eu não tenho dúvida alguma que jogando num time bom vai crescer o seu futebol. O Eguinaldo, que é um jogador que até 1 ano e meio jogava na várzea, ele estimulado tecnicamente e taticamente, eu acho que pode atingir um nível muito bom também. Então talvez o Vasco nesse primeiro momento, trazendo alguns jogadores, tendo essa liga aí com a base, daqui a pouco tem algumas posições que já não vai precisar buscar tanto assim para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, torcedor, só para deixar claro aqui, a sua angústia quanto ao anúncio dos reforços é a minha angústia também. Eu não vejo a hora do Vasco ter esse time. Agora, entre apresentar um pacotão com jogadores de qualidade duvidosa e ir ao mercado com calma e conseguir analisar aí jogadores que o Vasco vai trazer e o nível de assertividade é muito maior, eu não tenho dúvida qual é a minha escolha. Beleza, galera? Hoje esse foi o meu recado por aqui. Mais uma vez eu pedi para você aí, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para fortalecer aqui o nosso trabalho no canal Atenção Vascaínos. Um abraço e até a próxima semana. Quem sabe com o Vasco com mais contratações desse nível para a gente poder ter um Natal e um feliz ano novo aí, com certeza com muita alegria. Abraço, galera!